Oi, gente, eu sou Cami Bonzani e este é o canal Mestre Tarô. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Então, vamos continuar com as nossas aulas. Agora eu vou apresentar para vocês os arcanos maiores para os iniciantes no aprendizado do tarô. Então, este aqui é o Mago. Carta número 1, eu vou falar para vocês alguns significados básicos, tá? Das cartas, que a gente pode falar muita coisa de cada carta, mas eu vou dar uma passada rápida aqui em cada um, para apresentar para vocês terem uma noção, né, dos significados principais. Então, o Mago, ele pode representar ação. As figuras, quando elas estão em pé, assim, elas representam ação, iniciativa, atitude, né? Que nem a gente fala, a pessoa levantou, foi lá e fez, né? Então, quando a figura está em pé, assim, que é uma representação até do número 1, né? Que é um símbolo fálico, um símbolo do masculino, do elemento masculino, representa ação, atitude, iniciativa. E o Mago, ele pode representar ação para manifestação, basicamente, né? Ele vai tentar manifestar algo, e isso pode ser tendo atitudes práticas, né? Ou usando alguma prática espiritual para manifestar. Ele é um mago, né? Ele é um feiticeiro, então ele está muito ligado também à espiritualidade, à magia. Aqui é como se ele estivesse fazendo essa ligação, né, entre o céu e a terra, ele conectando a energia espiritual à energia do alto para manifestar algo. Né? E esse símbolo aqui também tem muito a ver, né, com um dos princípios, né, do Hermes Trismegisto, que é a lei da correspondência, assim na terra como no céu, que também Jesus falou, né, assim acima como embaixo como em cima. Então tem nessa representação do mago aqui. O mago, ele pode representar também compra e venda, negociação, né, comprar e vender, negociar, e conexão com o plano espiritual, né, inclusive quando a pessoa monta um altar, põe os elementos, tal, pode ser aqui representado pelo mago. Então esses são alguns significados básicos do mago: iniciativa, ação, a pessoa que vai e faz por conta própria. Aqui temos a papisa, segunda carta do tarô, não sei se está dando para ver bonitinho aqui. A papisa, ela pode representar, entre outras coisas, silêncio, segredos, mistérios. Inclusive ela pode representar os arcanos do tarô, né, que a palavra arcano significa mistério, e ela pode representar qualquer símbolo, símbolos, códigos, cifras, né, coisas que precisam ser, vamos dizer assim, você precisa decifrar, você precisa traduzir o que esse símbolo significa, né? A papisa pode representar inclusive o próprio tarô e os tarólogos ou cartomantes. Pode representar livros, né, como se ela tivesse esses rolinhos aqui no colo dela, né? Pode representar livros, documentos, registros, papéis, burocracia, inclusive, conhecimento, estudos e principalmente conhecimentos espirituais, conhecimento dos mistérios, conhecimentos ocultos. A papisa pode representar. Como ela está sentadinha assim, ó, seria uma carta já de não ação, né, ou de espera. Tem pessoas que interpretam a papisa como o período da gestação, né, e isso pode ser tanto em relação à gravidez mesmo, como em relação a um projeto, algo que ainda está sendo elaborado. A imperatriz, carta número 3 do tarô. A imperatriz, ela representa um significado clássico, né, da imperatriz, é prosperidade. Você vê aqui no baralho do Eight, né, tem a plantação de trigo aqui, que cresceu farta. Ela representa prosperidade, entre outras coisas, nutrição, tanto nutrição física como nutrição emocional, sentimental, né? Uma pessoa amorosa, uma pessoa generosa, uma pessoa acolhedora. Ela representa amor, né? Inclusive ela tem aqui no baralho do Eight, tem o símbolo, né? Tem ela como se tivesse um escudo de coração aqui com o símbolo de Vênus. Ela representa a natureza, né? E aqui no caso a natureza exuberante, né? A natureza próspera, florescendo, frutificando, crescendo. E ela pode representar tudo que vem da natureza. Flores, frutos, os alimentos, os cristais, ervas, enfim, tudo que vem da natureza, pedras preciosas, né? Ela até tem um colar de pérolas aqui. Tudo isso pode ser representado pela imperatriz. Inclusive ela pode representar luxo e conforto, né? Tem o colar de pérolas e tem aqui as almofadas aqui atrás dela. Pode representar a mãe também, né, a imperatriz, assim como o imperador. Aqui o imperador pode representar o pai, né? Então a imperatriz pode representar a mãe, o imperador pode representar o pai. O imperador, carta número 4 do tarô aqui. O imperador, ele pode representar o trabalho, a carreira. Ele é um líder, pode representar um líder, qualquer pessoa em posição de liderança, qualquer pessoa em posição de autoridade, pode ser o presidente do país, um governador, pode ser o chefe, o presidente da empresa, e isso pode ser homem ou mulher. Então pode sair o imperador, representando uma pessoa em posição de autoridade, que pode ser um homem ou uma mulher. Ele pode representar controle, né, a pessoa que está no comando, né? Aliás, ele tem essas botas, né, como se fossem umas botas de combate aqui.
Ele é a pessoa que está no comando, no controle da situação, e isso pode querer dizer, num sentido negativo, uma pessoa controladora também, uma pessoa autoritária, né, que quer mandar na outra, enfim, dominar todo mundo, né? Ele pode representar o provedor, né? Então, ele é a pessoa da casa que provê, nesse caso também pode ser homem ou mulher, e como se fosse o responsável, né? Ele pode ser o responsável por uma pessoa ou por algo, né? Tanto que tem, né, vamos dizer, se ele é o presidente da empresa, tipo, ele é o responsável pela empresa, assim, né? Ele tem muito a ideia da responsabilidade também. Então, ele é o responsável por algo ou alguém, e ele também tem um significado de proteção. Ele é um protetor, o imperador. Aqui, o Papa, carta do Papa, o Hierofante, o sumo sacerdote, né? Mais fácil falar o Papa. O Papa, ele representa uma autoridade espiritual, né? Ele pode representar o próprio Papa, um pastor, um rabino, um padre, mas ele pode representar qualquer pessoa que aconselhe ou oriente. Então pode ser um psicólogo, um terapeuta, um médico, coach, né? Esses coaches, tal, tudo o Papa pode representar. O Papa pode representar a Igreja e a própria sociedade, né, num sentido conceitual também. O Papa pode representar o status quo também, né, o sistema estabelecido ou o Estado estabelecido. O Papa pode representar conservadorismo, tradição, convenções sociais. O Papa pode representar. O Papa também pode representar, né, como ele é um mestre, ele pode representar um professor, então pessoas que ensinam, né, o ensino, inclusive a escola, a universidade. E disciplina, pessoas que disciplinam, né, ou a própria disciplina, estar disciplinando alguém, pode ser o Papa também. Então, os enamorados, aqui os enamorados, pode representar, né, escolhas, decisões, opções, né, tudo que tiver opções, variedade, que você tiver que selecionar entre vários, né, se tiver que selecionar entre vários, ou puder escolher entre vários, né, então pode ser os enamorados, opções, seleção, decisão, escolhas. Pode representar pessoas do entorno, qualquer pessoa do entorno. Aqui não necessariamente que você tenha uma ligação emocional ou sentimental ou forte com a pessoa, né? Mas, como o próprio nome da carta diz, né, os enamorados, ou aqui no caso The Lovers, né, que é os amantes, pode representar o par, né? Então, ou o namorado, ou a pessoa com quem a outra quer se relacionar, né, ou acha que é a pessoa certa para ela, enfim, a pessoa com quem a pessoa está se encontrando ou se relacionando no momento. Pode representar comunicação, os enamorados, comunicar-se, conversar, entrar em contato com alguém, né? Enfim, a comunicação pode ser representada pelos enamorados, aqui provavelmente com pessoas do entorno, né? Então pessoas próximas ou com quem você tem contato direto. O carro, arcano número 7 do tarô. O carro pode representar luta, guerra, batalha. Isso poderia ser uma guerra mesmo, né? A carta da torre também poderia representar a guerra. Aqui mais no sentido da pessoa que está lutando, né? Mas pode ser a luta, né? Para conquistar alguma coisa, enfim. Pode representar já a conquista, né? A vitória, o triunfo, o carro aqui. Pode representar movimento, que é um significado clássico, né? Significados clássicos do carro, movimento, mudança. A pessoa se deslocando de um lugar para outro. Viagem, né? Pode ser mudança de casa, mas também pode ser a pessoa se deslocando, indo para depois voltar, né? Tipo, foi ali na cidade e voltou, pode ser o carro também. Pode representar um carro mesmo, né? Ou qualquer meio de transporte. Pode representar um guerreiro, inclusive, um herói, e também competições, né? A carta do carro. E aqui a carta da força. A carta da força, que no baralho do Waite é o número 8, carta número 8, no baralho do Waite. No tarô de Marsella é a carta número 11, e nos baralhos que seguiram, né, que seguiram a linha do tarô de Marsella, do baralho de Marsella, colocaram a força como carta número 11 também, né? Inclusive o baralho do Ney Naif, ele seguiu a linha de Marsella, né? Então no baralho dele a força é número 11. A Ellershaw seguiu a linha do Waite também. Então a força no baralho da Ellershaw é número 8. Então aqui é o baralho do Waite, né? A força, carta número 8. A força pode representar força, mesmo potência de qualquer coisa. Por exemplo, se eu falar que uma pilha, vamos supor, uma pilha de tal marca, né, ela tem mais potência que a outra pilha lá, que não é uma marca desconhecida, né? Poderia ser a força, você está falando que a coisa tem mais força, tem mais potência, né? Então pode ser força sobre qualquer coisa. A força significa autocontrole e domínio próprio, que são significados tradicionais também da força. Diplomacia, gentileza, né? Ser diplomático, gentil, com as pessoas, amoroso, amorosidade também. Pode representar desejo sexual, atração física, mas pode ser qualquer desejo, né? A pessoa ficou com vontade de comer um bolo de chocolate, pode ser a força também.
tá? Então, os significados aqui básicos, né, da carta da força. O eremita, carta número 9 do tarô. O eremita pode representar solidão, reflexão. A pessoa está refletindo profundamente aqui sobre a vida, autoconhecimento, ele está olhando para dentro, né, o olhar interno. Pode representar uma pessoa mais velha, maturidade. O eremita tem muito a ver com aprendizado que foi conquistado ao longo da vida, né, todo um aprendizado de vida, né, não é tanto assim que a pessoa estudou na faculdade, que seria mais o Papa, né, enfim, o conhecimento técnico, assim, não. O eremita, ele é conhecimento por experiência de vida, né? Este conhecimento que levou, que trouxe, né, essa maturidade para esta pessoa. Então, aqui é uma pessoa madura, sábia, tal, que tem vamos dizer, uma bagagem aí já de experiência de vida, que trouxe para ela essa iluminação interna e essa sabedoria. O eremita. Ele pode várias vezes sair quando a pessoa está olhando para algo no passado, tomando como referência alguma experiência do passado. Aqui. Carta número 10 do tarô, arcanos maiores, a roda da fortuna. A roda da fortuna pode representar ganhos. Aqui pode ser ganho financeiro, mas pode ser ganho também de presente, né? Se a pessoa te der um bombom, pode ser a roda da fortuna. Prêmios, né? Prêmios de loteria, pode representar loteria. Pode representar ciclos, fases, né? Fases lunares, né? Um período de duração de algo aqui. Pode representar o destino, né? Significado clássico, né? A roda da fortuna, a carta do destino. A vida, o período de vida da pessoa, né? Aqui a vida terrena. Pode representar a espiritualidade, o plano superior. Também muito movimento, muita agitação aqui, a roda girando, né? Isso pode ser num sentido emocional, uma pessoa agitada, ansiosa, nervosa. Também pode representar a roda da fortuna. A justiça, carta número 11 do tarô no baralho de Waite, né? Que foi essa carta aqui que o Waite trocou com a força, né? Então, no baralho de Marsella, a justiça é a carta número 8 e a força é a carta número 11, e o Waite trocou, né? O Arthur Edward Waite, que desenvolveu, né, o baralho do Waite, que a Pamela Smith desenhou, né? Então, essas imagens aqui foram desenhadas pela Pamela Coleman Smith. Aí ele fez, né, no baralho dele, então, baralho do Waite, a justiça, carta número 11. E a justiça pode representar as leis, tanto leis naturais, leis da física, como leis civis, né, leis promulgadas, né, pelo ser humano. Pode representar regras, retidão, o que é correto, né, como se a justiça falasse isso é correto, isso é justo. Pode representar compatibilidade, correspondência, falar de medida, de proporção, a proporção de algo. E até nesse sentido de compatibilidade, né, dependendo da leitura para a vida sentimental, que muitas pessoas entendem, né, a justiça como uma carta fria para a vida sentimental, mas dependendo do caso, pode estar indicando compatibilidade, que essas pessoas, elas correspondem uma à outra. Né? Pode ser em termos de valores comuns, né, ou até em termos de almas mesmo, que elas se correspondem. E pode representar também imparcialidade, né, como a justiça vai estar procurando sempre fazer o justo, o correto, ela vai levar em consideração, vamos dizer que as leis, as regras, né, que é certo ou errado, não a parte emocional. Então, ela sabe deixar a parte emocional de lado. Imparcialidade também, a justiça. Então, carta número 12, o pendurado, que alguns chamam de o enforcado. O pendurado pode representar impossibilidade de ação. Então, aqui a pessoa está impedida de agir, de sair do lugar, de resolver alguma situação, de mudar a situação. É meio contrário da carta do carro, né? O carro está em movimento. Aqui o pendurado, ele não pode se movimentar. Mas em alguns casos o pendurado pode sair representando que a pessoa está se recusando à ação. Então, assim, que ela poderia fazer algo, mas ela está negando fazer, né? Não vou fazer, não vou sair daqui, não vou interferir, não vou mexer nesse assunto. Né? E pode ter N motivos, né, para a pessoa estar decidindo isso. O pendurado, ele pode representar entendimento espiritual. É como se ele estivesse, né, olhando para o alto aqui de ponta cabeça, e a cabeça dele tivesse sido iluminada. Ele entendeu algo sobre o plano superior, sobre o reino dos céus, né, sobre o plano espiritual. Então ele pode ser, né, tipo, ter entendido algo sobre o universo, ou como o universo funciona. Pode ser também o pendurado. O pendurado pode representar um significado clássico dele, né, sacrifício, mas ele pode representar compromissos espirituais, né? Então, um sacrifício também meio que nessa ideia de um comprometimento espiritual. Tipo uma promessa, por exemplo, a pessoa fez uma promessa, então ela está comprometida espiritualmente, né? Ou tem um compromisso espiritual por causa dessa promessa. Pode ser o pendurado também. E o pendurado pode representar qualquer coisa que se pendura, né? Pode ser lustres,
quadros, lâmpada, né, até post-it assim que você prende na parede, pode ser pendurado também. Arcano 13, arcano da morte, tarô. Arcano maior, a morte, pode representar o fim, né, o significado mais básico da morte. Cortar coisas da vida, jogar fora, eliminar, remover. E muitas vezes a morte pode sair representando o fim de um problema, né? Aliás, aqui no baralho do Eight, né, é como se tem uma pessoa aqui, que seria a pessoa de cabelo branco aqui, que está caída, né, morta. Então aqui representa muito a morte do velho, de um velho estado. Inclusive tem o Papa aqui. No baralho da Serena Fica, né, ela até desenhou o Papa como se ele tivesse escandalizado com esta morte. Por quê? Porque o Papa representa o conservadorismo. Então aqui quando morreu o velho, né, é como se tivesse morrido uma velha ideia, morrido algo que era tradicional, ou algo que a igreja defendia, porque a igreja quer manter o status quo, né, ou até, vamos dizer que forças maiores da sociedade querendo manter o status quo, e o Papa representando até essas forças maiores da sociedade, né, tanto que a carta do Papa pode representar a sociedade. Então é como se a sociedade tivesse escandalizada também aqui. A igreja escandalizada, né, os fundamentalistas escandalizados, porque algo aqui que era... Perdão, gente, cortou meu vídeo que chegou uma mensagem, né, então eu estava falando da morte, né, aí eu falei que é o fim do status quo, né, então aqui algo que era tradicional morreu, né, que pertencia ao status quo, né, ao sistema estabelecido, morreu. Carta da temperança, carta número 14 do tarô, representada por um anjo, pode representar inclusive anjos, né, arcanjos, pode representar equilíbrio emocional, que é um significado clássico da temperança, pode representar ponderação, então pesar aqui prós e contras, né, ponderar, tempo, pode representar tempo, coisas que levam tempo, que acontecem, né, dentro de um processo, e de uma transformação aqui fluida, né, vamos dizer que depende do tempo, inclusive pode representar fluidez, pode representar alquimia, transformação, né, e transformação inclusive emocional, sentimental, interna, e transformação de elementos também, né, como alquimia. Então a temperança pode representar. Arcano 15, o diabo. O diabo pode representar o mal, a maldade, pessoas maldosas, né, sentimentos negativos como inveja, raiva, pessoas narcisistas, egoístas, né, pode representar entidades malignas, negatividade, né, energias negativas. O diabo pode representar paixão, qualquer coisa pela qual a pessoa tenha paixão. Isso pode ser uma pessoa, pode ser alguma coisa, né, ou pode ser um trabalho, pode ser um hobby, pode ser um prato de comida que a pessoa adora, né, então pode ser qualquer coisa que a pessoa tem paixão. Pode representar algo muito, muito prazeroso, né, que ela tem o poder, vamos dizer, de viciar a pessoa, né, ou que é uma tentação, que a pessoa tem até que tomar cuidado, né, com essa coisa, porque ela é muito prazerosa. São significados possíveis aqui do diabo. Arcano 16, arcano da torre. A torre. A torre representa destruição, dentre outras coisas, né, aqui está a torre sendo destruída, um raio que veio do céu, né, destruindo essa torre, caindo a coroa, né, aqui pode representar uma queda, pode representar falência, divórcio, rompimento, pode representar vários tipos de problema, né? Todo problema que abala a pessoa, sofrimento, dor, guerra, né? Como eu falei também, né? Da carta do carro. Aqui tem duas pessoas caindo, uma para um lado, outra para o outro aqui, né? Uma cai para um lado, outra para o outro. Então, como se fosse aqui um rompimento, uma divisão, uma separação dessas pessoas. E a carta da torre também pode representar mudança de comportamento, né? A pessoa abandonando um padrão, rompendo com um padrão também. Né, e tem aqui a torre pegando fogo, né, e o fogo é símbolo de transformação, e é como se na torre acontecesse um processo, né, tipo como quando vão purificar o ouro, né, quando vão purificar o ouro, coloca o ouro, né, nessas fornalhas de fogo ardente, né, o fogo na temperatura muito, muito, muito elevada, para tirar do ouro que não pertence a ele, né, para tirar do ouro o que não é ele, o que não é ouro, né, outros elementos que estão ali impregnados junto com o ouro, para conseguir o ouro na sua, vamos dizer, forma mais pura possível, né? Eles tentam extrair, né? Eles não conseguem o 100% do ouro, mas chega ali mais ou menos no 99%. E a torre é meio que isso, né? Como se a pessoa estivesse passando por um processo aqui de dor, sendo, vamos dizer que purificada, aqui, um processo de purificação da fornalha de fogo ardente,
para tirar dela o que não pertence a ela, né? Para tirar dela o que não é ela, né? Não é da sua natureza verdadeira, né? E isso pode acontecer num processo de dor, de sofrimento, essa purificação e essa transformação pelo fogo. E por isso pode ter aqui, né, uma mudança de comportamento, abandono de padrões, também na carta da Torre. A estrela, carta número 17. A estrela representa, entre outras coisas, esperança, né? A carta da esperança, a estrela, representa limpeza, banhos. Aqui pode ser limpeza tanto física como espiritual. Banho físico ou espiritual, né? Banhos energéticos. Limpeza, mas que usa água, né? Aqui muito ligado às limpezas que são feitas com água mesmo, né? Porque que nem o fogo também pode representar purificação, né? Como eu acabei de falar da torre. A estrela representa honestidade. Então, a pessoa abrindo o coração aqui, ela está nua, né? Ela está se mostrando como ela é. E não está com vergonha da sua nudez, está de braços abertos. Ela está acolhendo a si mesma, aqui a estrela, né? A sua verdadeira natureza. E pode representar, inclusive, isso, né? A natureza essencial de uma pessoa. Então, a estrela pode estar falando da natureza essencial. Que nem você pode falar assim, a natureza dessa pessoa é boa, ou a natureza dessa pessoa é má. Né? É nesse sentido que a estrela pode representar a natureza essencial, natureza de alma. A lua, arcano 18, arcano maior do tarô. A lua pode representar as sombras, né? O que está nas sombras, o que não foi exposto à luz ainda. Então, por isso, também pode representar o inconsciente, né? Ou seja, essas crenças, padrões de comportamento, condicionamentos que estão escondidos, né, no inconsciente da pessoa e que podem levar ela a ter, né, reações assim instintivas, né? Aqui você tem um cachorro e um lobo aqui, né? É como se tivesse essa parte instintiva da pessoa, uma que ela é mais domesticável e outra que ela é mais selvagem. E na lua, meio que essa parte da pessoa, esse lado, ele fosse incitado, né? Instigado a partir dos encantos da lua, né? Ou das ilusões da lua. E a pessoa não percebesse, não se desse muito conta dessas reações, porque essas reações, elas estão partindo dessas crenças que estão escondidas, né? Desses padrões inconscientes. Então é como se na lua a pessoa pudesse ter algumas reações que ela mesma não se dá conta. Por isso que a lua também tem muito essas características, né? De confusão, de incerteza, de insegurança. Porque na lua as coisas não estão claras, né? A pessoa está no escuro. Ela anda meio que apalpando, né? Ela não tem referências claras, né? Que é diferente da próxima carta, né? Que é a carta do Sol. Na Lua a pessoa meio que não sabe para onde está indo, não sabe o que está fazendo, né? Então a pessoa está meio perdida aqui, está no escuro, né? A Lua pode representar também a bruxaria, a magia, né? Ou práticas ocultas, práticas que trabalham, né? Com energias ocultas. Por quê? Porque tem a ver com todo esse lado oculto, né? Essas coisas que não são visíveis no mundo subjetivo, tem a ver a Lua. E a Lua pode representar as artes de um modo geral, porque normalmente a arte ela simula algo. Né, ou ela pretende representar de forma artística o mundo subjetivo. Né? É como se você falasse, por exemplo, que uma música ela vai expressar o sentimento de alguém. Então a música vai expressar o que tem na alma. Então está expressando, né, procurando uma forma de expressar o mundo subjetivo, o mundo invisível, o mundo dos sentimentos, das emoções e do inconsciente. E também quando você simula, por exemplo, desenha um quadro, né? As próprias cartas do tarô, né? Elas estão, que nem a carta da Lua, ela está representando a Lua, mas ela não é a Lua. Então, a própria carta da Lua é um exemplo de um significado da Lua, né? Que é a arte, nesse sentido da simulação. Eu desenho uma borboleta, né? Mas o meu desenho não é uma borboleta, é uma simulação. Então, é tipo isso. A simulação acontece na Lua, né? E nesse sentido também pode representar as artes. A arte de um modo geral. O Sol, arcano do Sol, arcano número 19 do tarô. O Sol pode representar, né, o contrário da Lua, né? Se na Lua está tudo escuro, se a pessoa não está enxergando com clareza, não está enxergando direito, né? No Sol as coisas estão às claras. Então o Sol representa clareza, clareza de pensamento, consciência. É a visão clara das coisas, é ter entendido. Muitas vezes o Sol sai também representando aquilo que foi entendido pela lógica, né? Pelo raciocínio. O Sol pode representar alegria, felicidade, né? Entusiasmo. Pode representar o próprio Sol, o calor, né? O verão, energia solar, né, a energia do Sol, pode representar nascimento, até tem um bebezinho aqui, né, pode ser nascimento, pode ser qualquer coisa que está nascendo, né, por exemplo, a pessoa abriu uma empresa agora, pode ser o Sol, pode representar estreia, né, a gente vai estrear, né, a nossa peça de teatro, por exemplo, pode ser o Sol também, então algo novo, né, algo novo nascendo aqui.
Pode representar, né, felicidade, não sei se eu falei, né, felicidade também. Então aqui é a carta do Sol, verdade, também pode representar verdade. O julgamento, carta número 20 do tarô. O julgamento pode representar revelação, né, é o momento da anunciação do anjo aqui. O anjo veio tocando a trombeta, né, como se fosse um alarme, um despertador aqui, um sinal para acordar aqueles que estavam mortos. Né, então também tem esse significado de despertar, são as pessoas despertando, saindo das trevas, né, da morte aqui, das trevas da falta de conhecimento, vamos dizer, né, estavam no escuro, na escuridão da não consciência, né, ou do não conhecimento aqui, e elas foram despertas, né, então pode representar esse momento de despertar da consciência, alguma descoberta, e isso pode ser uma coisa muito interna, muito pessoal, uma coisa ali que acontece com a pessoa, que ela meio que se dá conta de um padrão, ou de uma situação, né, pode ser um despertar que ela tem de repente, pode ser uma coisa que acontece de repente também, tipo, caiu a ficha, né, agora que caiu a ficha, pode ser descobertas, aqui arqueológicas também, né, todo tipo de descoberta aqui no julgamento. O julgamento pode representar transformação, num sentido parecido com o batismo, assim, é como se a pessoa, ela nascesse de novo, mas nascesse uma outra pessoa, né, como se tivesse tido uma transformação, em que morreu um velho eu e nasceu uma nova pessoa, né, pode ser isso, uma pessoa se transformando em outra, meio que a ideia do julgamento. E como se vê na carta, né, tem uma família aqui na frente, tem uma família ali atrás, né, então pode representar famílias também, aqui, né, representação das famílias, mais um significado possível, né, do julgamento. O mundo, arcano número 21 do tarô. O mundo pode representar final de ciclos, aqui representa o final de um ciclo. Pode representar o mundo, o próprio mundo, né, o universo, o todo, a existência, né, então pode ser um mundo interno de alguém também, você pode estar se referindo ao mundo de alguém, né, tudo que diz respeito à identidade dessa pessoa, identidade de alma, inclusive pode representar valores intrínsecos, ou seja, não são valores do ego, não são valores materialistas, não são valores adquiridos externamente, né, valores que vieram da família, da sociedade, da religião. Não, são valores inerentes da alma desta pessoa. Valores intrínsecos, aquilo que pertence à sua alma, à sua natureza, pode representar o mundo pode representar ser, existir, né? Tem como se fosse essa grinalda aqui, né? Essa guirlanda, não sei, eu sempre confundo guirlanda com grinalda, né? Que tem esse formato ovalado, então é como se fosse, representa um ovo, né? Que o ovo também é símbolo de nascimento, é como se a pessoa estivesse nascendo aqui deste espaço subjetivo, né? Então é como se ela tivesse, vamos dizer que a cada ciclo que ela finaliza, é como se ela renascesse para uma nova dimensão, ela tivesse um nascimento dimensional, né? Um nascimento dimensional a cada ciclo de aprendizado que ela finaliza. Pode representar o mundo. E o mundo pode representar recompensa também. Recompensa, né? E é uma carta que fala de plenitude, então também é interpretada como felicidade. Aqui a pessoa se sentindo plena, né? Realizada em todas as áreas da vida. Algumas pessoas até consideram o mundo como a melhor carta do tarô. E arcano do louco. Você pode considerar tanto a carta número 0 como a carta número 22 do tarô. Né? Aqui está no baralho do Eight, número 0. O louco, ele pode representar o início de algo, de uma atividade, né, de um trabalho, de qualquer coisa, mas que a pessoa não tem experiência, né, como se ela estivesse realmente começando do zero, uma coisa que ela vai começar agora, né, não sabe nada sobre isso, nunca fez, nunca experimentou, enfim, está começando do zero mesmo. Por isso pode representar inexperiência também, pessoas inexperientes. Né, o louco é uma carta muito ligada à criança também, né, como se tivesse chegado no mundo agora, e tudo ela fosse aprender, né, tudo é novo para ela. Pode representar também curiosidade nesse sentido, né, como a curiosidade da criança. E como se tivesse uma predisposição para a vida, né, até uma inocência, porque tudo é possível, né, vamos dizer, na cabecinha do louco aqui. Pode representar aventurar-se, arriscar-se, né, como se ele estivesse se jogando mesmo na situação, né, se joga, quando a gente fala se joga, é bem o louco, ele se arrisca, ele se aventura, ele pode representar alegria, descontração, né, brincadeiras, pode representar viagem. E num sentido negativo, o louco pode representar uma pessoa ou louca mesmo, uma pessoa que tem problemas mentais, distúrbios psicológicos e tal, mas pode representar uma pessoa distraída, uma pessoa desatenta, uma pessoa que é sem noção, né, que a gente fala, nossa, a pessoa é sem noção, não tem noção de nada, uma pessoa não lúcida.
que ela pode ser enganada fácil também, né? Que nem aquela coisa do olha o avião, olha o avião pra roubar a bolsa da pessoa, tipo isso. O louco pode ser essa pessoa que ela olha pro avião, assim, ela vai, né, na onda. E pode representar irresponsabilidade também, uma pessoa irresponsável, inconstante. O louco também pode representar liberdade, né? E nesse sentido de não responsabilidade, pode ser num sentido positivo, em que a pessoa foi isenta de uma responsabilidade ou de uma obrigação, que uma responsabilidade ou uma obrigação foi tirada das costas dela. Então ela foi liberada, vamos dizer, deste peso. E isso também pode representar o louco, né? Esta liberação, esta libertação de um fardo. Então, gente, esta foi a apresentação, né, para os iniciantes, o pessoal que está iniciando no tarô, dos arcanos maiores, os 22 arcanos maiores. Foi uma apresentação básica, tá? Alguns significados básicos. Nos vídeos aí do canal até vocês encontram bem mais significados, né, das cartas e combinações e tal. Depois eu vou apresentando para vocês os arcanos menores nas próximas aulas. Eu espero que tenha dado para ter uma noção, né, pelo menos dos significados principais. Eu agradeço vocês mais uma vez, eu peço que se esse vídeo ajudou, que vocês deixem o like, que compartilhem, que se inscrevam no canal. Se quiser deixar um valeu demais, né, que é tipo um selinho, né, que vocês compram para ajudar o canal, eu agradeço muito. E muito obrigada por ter assistido.